continuamos agora aqui no nosso programa conversando sobre estes temas que fazem parte da nossa vida. E em especial agora um tema que faz parte pelo menos da vida de 25% da população adulta brasileira, a sensibilidade nos dentes. O que é isso? O que significa dizer que nós temos dentes sensíveis? Quais são os motivos, os tratamentos, o que funciona, o que não funciona? A gente pergunta isso agora ao nosso entrevistado. Recebemos o Dr. Américo Mendes, dentista, mestre e doutor em dentística pela Faculdade de Odontologia da USP e que está aqui no nosso programa agora para responder as nossas perguntas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Camila, tudo bem? Nós vamos conversar agora sobre este assunto que realmente muitas pessoas sofrem com ele. Agora, o que significa dizer que eu tenho dentes sensíveis? A sensibilidade, ela acontece quando o tecido interno do dente fica exposto com o passar do tempo. Então, essa pessoa vai beber uma água, sente dor, e no início é uma dor assim intermitente. Com o passar do tempo fica até constante. E esse que é o problema. Então, tudo dá um temor para a pessoa de estar no seu dia a dia, né? Vivendo, e acaba a qualidade de vida de todo mundo, não tem jeito. É complicado mesmo. A gente fica sensível, então, a temperaturas, a texturas. Que tipo de sensibilidade é criada? Na verdade, todo tipo de estímulo tátil, de calor, temperatura, de pressão que a gente tenha. De sabor, por exemplo? Doces, amargos? Doces, sim, porque são ácidos, né? Os alimentos, assim, quando vão para os dentes, então pode dar sensibilidade, sim. E que tipo de reação esse tipo de estímulo provoca? É o nervo que dói? Como que dor é essa? O dente, ele é assim, ele tem na parte interna dele o esmalte que protege, né? Por dentro é a dentina e a polpa. Entre essa polpa, que é o nervo, e o esmalte, tem como uns túbulos e é cheio de fluido. Então, quando perde esse esmalte, movimentação desse fluido, seja por qualquer tipo de estímulo, como eu falei, tátil, pode ser por ar que vai ali, movimenta e dói. Então, não é que o nervo vai doer lá fora, é que movimentou e sensibilizou. Por isso que tem essa dor. E quais são as causas que levam ao desenvolvimento dessa sensibilidade? Tem várias causas. Tem desde o fator também genético, que pode ter pessoas já que tem uma predisposição para o problema. Tanto pais quanto avós, tios? Sim, familiares. Porque a capa de esmalte, ela termina perto da gengiva e já começa a raiz, que tem o cemento que recobre ele. Às vezes não termina casado em cima do outro, fica um afastamento. Então isso já é uma coisa genética da formação do dente e que pode levar. Exato, mas o principal problema é a escovação errada. Aquela pessoa que escova constante, com força, com escova dura. Então, o problema não é escovar de menos, é escovar demais nesse caso. Exatamente. Com muita força, com muita intensidade, machucando a gengiva. Exatamente. Um outro fator assim, importante é que, às vezes, a pessoa alimentou, tomou um suco cítrico, alguma coisa ácida, e na sequência ela já pega e vai escovar os dentes. Então eu dou um banho de ácido no esmalte e vou lixar, entre aspas, com uma escova na sequência, tem uma chance maior de desgaste também. O que seria ideal fazer nessa situação, depois de ingerir um suco cítrico, por exemplo? Esperar meia hora, esperando 30 minutos. Ou mesmo se aplicar uma fruta? Sim, mesmo uma fruta. Então, sempre que eu for me alimentar, vou almoçar, vou ter suco cítrico, esperar um tempo para que o pH da boca volte um pouco mais para o neutro, para ajudar. Além do fator genético e também desse fator da escovação, há mais algum motivo que leva ao desenvolvimento da sensibilidade? Tem um motivo que eu acho que hoje ninguém tem, né? Que é o estresse. Esse fator é difícil de encontrar. Hoje, né, a gente não tem que ter a vida corrida. Então, a pessoa que range o dente, bruxismo, aquela pessoa também que aperta o dente, às vezes acorda de manhã com a musculatura toda dolorida, porque estava apertando à noite. Isso leva a uma carga para o dente maior do que ele está habituado a suportar, né, que está acostumado, preparado, e começa a soltar o esmalte perto da gengiva e fica exposta a dentina. É como se fosse, não é uma cárie, é como se fosse uma cavidade de cárie. E isso tem acontecido com mais frequência nos últimos anos? Nos consultórios, os especialistas têm percebido isso? Os fatores ligados ao estresse são os que mais têm aparecido? Estresse e escovação errada, né? Principalmente, são os dois. Hoje é comum ligar cliente com uma emergência, com sensibilidade, você vai ver a hipersensibilidade, não é cárie. É simplesmente uma dentina exposta que está com uma dor forte naquele momento. É um problema que também está relacionado ao envelhecimento? Com o passar do tempo, né, o dente não deixa de ser uma coisa material.
vai uma vida inteira sendo utilizado, ele vai degradando também com a idade. Então, aparece mais nas pessoas com idade, mas eu tenho lido algumas pesquisas recentes que até em pré-adolescentes, em crianças, devido às vezes os pais colocarem muita atividade para as crianças, cobrarem, começar a ter algum problema, mas é mais raro. No caso, então, dos jovens, adultos, especialmente relacionados aos maus hábitos, Exatamente. Tanto de escovação quanto à sobrecarga da agenda, de cobranças, competitividade, tem levado ao aumento desses casos de sensibilidade em jovens e adultos. Em criança é mais difícil a gente encontrar. É bem mais difícil. Ainda bem, né? Ainda bem, porque é um sofrimento que as pessoas que têm esse tipo de dor, elas contam que realmente é muito difícil conviver com ela. Qual é a característica da dor, desse desconforto da sensibilidade? É uma dor aguda. É uma dor que a pessoa tomou água, ela sente aquela dor imediata. Enquanto ela ainda está tomando, ela já começa a sentir essa dor. Exatamente. Então, tem o estímulo. Eu tirei o estímulo, volta para a normalidade. Aí passa a dor. Se a pessoa tomou água, sentiu uma dor, e essa dor continua por mais tempo, aí pode ser algum outro tipo de problema que não seja a hipersensibilidade cervical. Esse, então, é o alerta para eu descobrir se eu tenho ou não a sensibilidade nos dentes. Se eu tomo algum líquido quente, frio, ou algum sabor em especial e que me dá uma dor, que assim que eu paro de ingerir, a dor vai embora. Este é o sinal de que eu tenho sensibilidade. Isso, tanto de ingestão, até o próprio ar. A pessoa às vezes puxa o ar pela boca e sente a dor, mas é uma dor assim, com estímulo. O problema é quando a dor começa a aparecer sem estímulo constante, porque aí pode ter outros problemas associados que têm que ser avaliados por um profissional. Os sintomas são os mesmos, mas o motivo pode ser outro. Exatamente. É possível que eu tenha uma sensibilidade momentânea? Sim, é possível. Tem momentos na nossa vida que a gente está passando uma fase emocional mais complicada, mais difícil, e a pessoa sente por um período essa sensibilidade, às vezes pode diminuir, né, passar até. Que tipo de estresse só relacionado, por exemplo, as mulheres em alguns períodos da vida, como climatério, ou períodos relacionados às mudanças hormonais, ela também pode aumentar a chance de desenvolver essa sensibilidade? A partir do momento em que ela está mais sensível, as suas respostas orgânicas ficam mais sensíveis. E por isso, sim, pode até apresentar, sim, algum sintoma. Quais são as formas de tratamento para o problema? Porque depois que a gente começa a fazer o diagnóstico, que a pessoa chega até o consultório, como o especialista indica qual o tratamento mais indicado para cada paciente? Tem que avaliar cada caso, né? Quando eu tenho uma sensibilidade pura, vamos dizer assim, que não tem cavitação, nada, simplesmente dói, eu posso fazer um tratamento de sintomatologia. Existem alguns cremes dentais que eles são utilizados para isso, só que o alívio que eles dão é momentâneo. Não é uma coisa que fica para sempre, a pessoa vai utilizar. Não vai resolver o problema. Não vai resolver. Existem alguns produtos hoje que estão saindo, até tem um que foi lançado no Brasil, uma empresa de Joinville, que é líder de clareamento, que ajuda muito nesse tipo de tratamento. Que você aplica, faz uma limpeza nesse dente, aplica o produto, passa um disco de feltro assim por 10 segundos, deixa agir 5 minutinhos e ele faz como se ele tampasse aqueles túbulos que tem na dentina. E aí você tem um efeito mais duradouro, né? Além disso, quando isso não resolve, pode ser restaurador, também faz uma restauração com resina composta para resolver. E em casos assim, vamos dizer, mais complicados, às vezes só tratando a endodontia, fazendo um tratamento de canal desse dente. Eu já peguei cliente que chegou nisso. Um tratamento de canal pela sensibilidade? Sim, exatamente. Porque não consegue resolver. Eu tive uma cliente como exemplo que ela tinha um monte de problema de mordida, de oclusão, e ela tinha generalizado quase todos os dentes assim com dor. Nós conseguimos aliviar lá no consultório praticamente todos, mas 2 deles não teve jeito, parou em tratamento endodôntico. A gente percebe então pela variedade de tratamentos que depende da gravidade da sensibilidade daquele paciente. Há tipos diferentes ou há gravidades diferentes? Então, cada pessoa é diferente. E por isso responde diferente. Esse é um dos grandes pontos que tem. Existem mais de 30 tratamentos para sensibilidade, porque até agora não existe um tratamento, vamos dizer assim, que sirva para todo mundo. Então esses produtos novos, essas tecnologias como essa que eu falei,
que deposita, tampando, é uma esperança para que a gente consiga resolver mais casos no consultório. Mas não para todo mundo? Não para todo mundo. Aparentemente, eu não sei dizer ainda se vai ser para todo mundo. Eu tenho utilizado, estou gostando. O resto que se aplica, flúor concentrado, nitrato de potássio, você pode aplicar cloreto de estrôncio, que são substâncias que podem ajudar tanto fechando o momentâneo, como até com a transmissão do impulso, vamos dizer assim, doloroso, lá embaixo, na polpa, tá? Esse tipo de avaliação só pode ser feito por um especialista e muitas vezes é uma avaliação que é alterada ao longo do tratamento. Muitas vezes o especialista imagina que um tratamento vai ter uma resposta que não acontece e ele revê então qual é a indicação e pode alterar isso durante o tratamento mesmo. Pode alterar durante o tratamento, e quando você age com flúor, um exemplo, é um tratamento que nós sabemos que vai durar por 6 meses. A cada 6 meses, em média, tem que reaplicar. Então, para mim, eu vejo assim, essas novas tecnologias que estão saindo, que têm esse poder de fechar, parece que são mais efetivas, que vão dar uma durabilidade grande, que não sei dizer ainda, não tenho uma pesquisa para dizer por quanto tempo, mas são e que vão trazer mais qualidade de vida a esses pacientes, porque sem dúvida nenhuma não é fácil, não é bom conviver com a dor. E a gente continua conversando sobre isso no próximo bloco. Como tratar estes problemas, o que funciona, o que não funciona, o que evitar as pessoas que têm este problema, a gente responde isso no próximo bloco e a gente responde também as suas perguntas. Ligue para a gente, 0310 07 940, 0310 07 940, ou escreva para viveremelhor@boavontade.com, viveremelhor@boavontade.com. Até já. Estamos conversando aqui no programa Viver é Melhor com o Dr. Américo Mendes sobre sensibilidade nos dentes. Um problema que leva muitas pessoas a mudarem os hábitos de alimentação, de vida, por causa dessas dores que podem ser constantes se não forem tratadas. A gente continua alertando sobre o assunto agora aqui no nosso programa. Muitas pessoas convivem com o problema e por isso mudam a sua qualidade de vida. Por exemplo, não podem nem pensar em chupar um sorvete ou tomar um suco de frutas gelado, um café muito quente. Fugir destes produtos, dessas situações que provocam a dor, é a principal reação dos pacientes e, na verdade, eles têm realmente que fazer isso? O que acontece é que é natural. Se a pessoa toma uma água gelada e dói, ela para de tomar. Isso é uma coisa de proteção nossa, né? O ideal realmente é procurar um profissional, um cirurgião dentista e tratar para cortar o problema e passar a ter uma vida mais tranquila, né? Quando o problema é tratado, ela consegue voltar a ingerir esses produtos, esses alimentos, sem sofrer com a dor? Sim, com certeza, ou pelo menos diminui 80% a 90%, que já dá qualidade de vida. Este é o objetivo, que ela volte então a ter os hábitos normais e não comece a fazer restrições por causa dessa sensibilidade. Isso, com certeza. O que funciona e o que não funciona? Como, por exemplo, o uso desses cremes dentais que prometem diminuir a sensibilidade, ele é indicado, ele realmente funciona? Ele funciona. A maioria dos cremes dentais funcionam, tá? Tem várias marcas comerciais e são produtos bons, que eles têm exatamente flúor, nitrato de potássio, que é o que utiliza para o tratamento também. Só que o que acontece é que a concentração deles no creme dental é baixa. E a pessoa, quando está escovando, tem saliva, dilui rápido. Então vai ter uma ação, vai atingir um pico de diminuição, mas não passa disso. E quando essa pessoa para de utilizar esse creme dental, aí volta essa sensibilidade com o tempo. Então não vai resolver o problema, vai só amenizar naquela situação, mas não vai ser a solução. Não dá para conviver a vida toda, passar a vida toda fazendo só esse tipo de tratamento paliativo, digamos assim. Muita gente faz isso e tem até uma vida normal, mas o interessante, para mim, eu penso, seria tentar resolver isso e pra quem não ficar sabe, dependente exatamente, de um medicamento, entre aspas, que muito creme dental assim, até um medicamento, dá para dizer. Que tipo de prejuízo pode vir para a vida e para a saúde dessa pessoa se ela não tratar a sensibilidade nos dentes? O prejuízo de vida, que eu diria assim, o próprio dente, com o tempo, ele pode ir desgastando cada vez mais. Então, se a pessoa está com a sensibilidade pela dentina exposta para uma escovação forte, errada, se ela não mudar os hábitos, não for orientada, vai desgastar cada vez mais esse dente. Outro motivo que pode levar também à sensibilidade é se a pessoa está com algum problema de oclusão, de mordida, levando uma mordida mais forte do que deveria. Se ela não tratar, continua o processo de perda de dente, chega uma hora que fica uma lesão grande assim dentro da dentina já. Então ela tem que realmente tratar, até porque eu penso,
tudo que eu fizer com medo de que fique doendo é complicado. A dor também pode aumentar de intensidade e de tempo de duração? Sim, a dor nos estágios iniciais é, como eu falei já, que ela é bem assim, forte, vigorosa, com estímulo. Com o passar do tempo pode ser mais constante esse tipo de dor, aparecer com mais coisas. Exemplo, a pessoa começa às vezes com água gelada. Com o passar do tempo, a água na temperatura ambiente já pode ser o suficiente para desencadear um pouco de dor. A pessoa pega, puxa o ar pela boca, está correndo no parque, fazendo um exercício, aí sente com o ar passando no dente. Então vai piorando e cada vez sendo mais constante. Isso pode acontecer, inclusive, com pessoas que durante a vida toda nunca apresentaram esses problemas, esse tipo de sensibilidade, e de repente, de uma hora para outra, começam também a apresentar. Sim, com certeza, porque aí vai tendo o desgaste do dente. Então, às vezes, a pessoa não tinha exposto nada interno. Com o passar do tempo, começou a expor e começa a ter a sensibilidade. A gente tem aqui uma pergunta para responder do João Paulo de Faria, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele fala que após um tratamento de gengiva, os dentes ficaram sensíveis ao frio. Ele quer saber se isso é normal. João Paulo, boa pergunta, viu? Que você fez até para fazer um alerta, que eu já ouvi de pessoas falando que não vou fazer limpeza no dente porque o meu vizinho fez e ficou sensível. Entendo o que acontece é que quando a gente não escova corretamente, fica aderida a placa, que vira o cálculo, vira o tártaro também chamado, e começa a descer o osso ali. Então fica exposta a raiz do dente. E quando você limpa, você tira a sujeira que está aderida, fica exposto e por isso começa a doer. Só que se a pessoa não limpar, vai perder o dente com o tempo com doença periodontal. Então tem que limpar o dente, fazer a profilaxia, escovar corretamente e, se tiver sensibilidade, tratar a sensibilidade. Pessoas que usam aparelho têm mais chance de desenvolver sensibilidade? Não obrigatoriamente. Também não é muito comum ter a sensibilidade. A pessoa tem o dente mais sensível quando está movimentando, mas não esse tipo de sensibilidade congelado que nós estamos agora falando mais, tá? É mais pela pressão do tratamento e não relacionado à sensibilidade dos dentes. Isso. Além desses fatores todos, as pessoas elas estão atentas aos sinais da doença, porque muitas pessoas não percebem que está relacionado a um tipo de estímulo ou uma situação. As pessoas demoram para chegar ao tratamento? Muitas vezes sim. Até, curiosidade, estava vindo para cá, vim de táxi, né? E no caminho, ele perguntou onde estava indo. Vou em entrevista de sensibilidade. Você falou com a pessoa certa. Foi fazer uma consulta, que ele tinha perdido um dente, e aí ficou toda a oclusão dele, a mordida, batendo no último dente, estresse nesse dente, muita força, começou a desenvolver sensibilidade. Hoje ele tem sensibilidade constante, quase congelado com tudo. Quantos anos depois desse problema que ele vai procurar um tratamento? Então, muitas vezes demora 1, 2, 3 anos até? Ou às vezes até nem procura. Porque nem no caso dele, já estava achando que aquilo era normal para ele. E não é. Se ele tratar, ele resolve. Conviver com a dor não é normal. As pessoas que têm sensibilidade acham que não há tratamento, que tem que aprender a viver assim. Não tem que ser desse jeito. Não tem. Tem que tratar assim. Tem que resolver. E os resultados, eles têm que tipo de garantia de eficiência? O que se espera de melhoria de verdade no tratamento? Eu penso que um tratamento desse tem que estar o suficiente para que essa pessoa tenha uma vida normal, sem ficar preocupado o tempo inteiro com a sensibilidade. Eu tenho muitos clientes que chegam e falam: olha, Américo, melhorou 70%, 80%. Eu apliquei o produto, já melhorou tudo isso. Por que você não ligou para aplicar uma segunda vez? Eu não estava nem lembrando mais da sensibilidade. Então, se você conseguir diminuir de uma maneira assim grande, já pode ser suficiente. E precisa fazer o controle, porque, por exemplo, a aplicação de um produto agora, daqui quanto tempo essa pessoa precisa voltar ao consultório? O ideal é que tenha o controle até pela sistemática do tratamento odontológico, a cada 6 meses, passando um profissional para fazer a limpeza, avaliar se está tudo bem, não deixar um problema inicial, não só a sensibilidade como outros crescerem, que aí fica pior, o tratamento fica mais difícil, fica mais oneroso. A Juliana Gouveia, de São Paulo, capital, fala que fez 2 restaurações. E ela acha que depois desse tratamento, esses dentes ficaram mais sensíveis. Por que isso acontece? Aí já é um outro tipo de sensibilidade. A restauração, quando ela é feita, você cola uma resina no dente, na dentina e no esmalte. Aí tem que avaliar. Pode ter ficado algum espaço ali, uma fresta que tenha troca de fluidos. Então, alguma coisa ali está acontecendo, né? Mas tem que ver até que tipo de restauração.
Alguns tratamentos dentários, então, podem levar à sensibilidade, assim como a limpeza, para algumas pessoas pode levar à sensibilidade, mas não pode ser deixada de lado também. Um tratamento como a restauração pode levar a este problema, mas de um tipo diferente. Sim, mas é um problema assim que não é o que a gente quer, não tem que levar. Se eu fizer e estiver sensível, tem alguma coisa que está errada e que tem que ser resolvida. Quando eu faço uma restauração, não tem que ficar sensível. Então, se essa paciente continua sentindo esse tipo de sensibilidade, o ideal seria voltar ao especialista, contar que está sentindo esse incômodo, para que ele possa avaliar qual é o verdadeiro motivo. Exatamente, diagnosticar e resolver. Porque nesse caso, poderia ser, por exemplo, também o quente ou o frio? É provável que seja mesmo a restauração? Não, o quente e frio, o que acontece é o grau de inflamação que eu tenho do dente. Quando eu estou numa inflamação inicial, ele dá geralmente congelado e volta para a normalidade fácil. Só que se fica muito tempo sem tratar, isso por uma cárie, algum problema maior, chega um momento que tem um grau de transição de sensibilidade, que pode doer com gelado, pode doer com quente, pode doer com os dois, né? E aí o tratamento pode ou não voltar para a normalidade. Passando disso, aí já não tem o que fazer, tratamento endodôntico. É por isso, então, que nós indicamos a estes pacientes, estes telespectadores, que procurem também um especialista para que eles possam fazer a avaliação ali no consultório, identificar qual é o motivo dessa sensibilidade e a melhor forma de tratamento. A gente agradece muito a doutora Américo Mendes pelas informações e convite para que volte sempre ao nosso programa. Obrigado, Camila. Agradeço a oportunidade. Espero ter colaborado com todo mundo. Com certeza. Nós vamos